prazer mais uma vez poder estar aqui falando sobre essas mulheres da Bíblia e partilhando com você um ensinamento, uma orientação, uma direção que Deus trouxe até a minha vida. E eu tenho muito prazer em poder expor aqui para que você possa aprender, que você possa crescer comigo. E se você também tem algum conhecimento, algum entendimento diferente do que eu tenho, então entre nos comentários e compartilha conosco para que nós possamos também todas sermos edificadas, amém? Hoje nós vamos falar sobre a mulher cirofenícia ou a mulher cananeia. E eu gostaria de te desafiar a se colocar no lugar dessa mulher. Essa mulher traz para nós muitos ensinamentos e eu gostaria que você se imaginasse naquele cenário, naquele momento, com as dificuldades e os problemas que você tem hoje na sua vida. Essa mulher vai encontrar Jesus e se você encontrasse Jesus, o que seria do seu encontro? Como você se comportaria diante do cenário, da situação em que essa mulher ela passa? E eu vou ler para você o texto que está no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, e vai dizer assim: Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio até ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. E Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, a sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, sua filha foi curada. Amém. Nós aprendemos com essa mulher muitas coisas. A primeira coisa que a gente aprende com ela é a determinação. Essa mulher, ela sai de onde ela está, quando ela sabe que Jesus está vindo para a região onde ela morava. E ela sai de sua casa, sai do seu lugar e ela vai atrás de Jesus. E não era fácil aquela viagem naquele tempo. Hoje nós pegamos um carro, pegamos o Uber, pegamos uma moto e a gente vai onde a gente quer. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo o povo saía caminhando ou andava, né, de camelos, de jumentos, do que eles tinham na mão, né? E eles iam até aonde era o seu destino. E aquela mulher, ela foi do mesmo jeito, ela estava determinada. E a gente aprende uma coisa, né? Que as pessoas determinadas, elas sabem aproveitar as oportunidades. Elas não deixam as oportunidades passarem, seja do que for, elas não perdem essas oportunidades. E a gente consegue ver isso muito no trabalho da gente, porque tem muitas pessoas que começam a trabalhar e de repente elas estão num cargo muito maior do que outras pessoas que são antigas, mas porque são focadas. Elas têm por um objetivo alguma coisa e elas vão atrás desse objetivo e não querem saber. E essa mulher também tinha, e ela foi. E a única vez que Jesus foi naquele lugar, ela não perdeu a oportunidade. Ela foi até onde ele estava. E nós precisamos ver que outras pessoas também aproveitaram a oportunidade, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela falou o seguinte: olha, se eu for até lá e basta eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. E ela não quis saber. Ela se infiltrou no meio daquela multidão e foi, e tocou, e foi curada. No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 5, nós vamos ler o seguinte. Se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, é muito interessante. Diz assim, apóstolo Paulo vai dizer: Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Aqui ele estava falando com o povo de Colossos em relação aos gentios, né? Então, aos judeus em relação aos gentios de Colossos. O que ele falava?
Aproveitem todas as oportunidades. E nós também devemos aproveitar todas as oportunidades. E ela não desperdiçou. E quando ela chega perto do Senhor, ela já vai clamando, ela já vai chegando para ele e vai gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela chamou ele exatamente por quem ele era, coisa que o povo dele não aceitava, mas ela já percebia e ela já reconhecia nele como filho de Deus. Então ela já chegou chamando ele pelo nome dele, pelo que identificava ele. Ele era Jesus, filho de Davi. Ou seja, essa mulher, além dela decidir, ela decidiu ir no lugar certo porque ela sabia com quem ela ia se encontrar. E ela expõe seu problema para ele. Ela diz para ele claramente: olha, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ali ela tem toda a esperança de resolver, como se disse, cheguei no lugar, agora está tudo resolvido, né? Ela vai nessa expectativa, ela vai nessa fé, nessa certeza. Mas quando ela chega lá, há uma reação diferente, né? Jesus, ele simplesmente ignora aquela mulher. Ele simplesmente não responde. E ela pode pensar: será que ele não o escutou? Será que ele não entendeu? O que está acontecendo? E aí é o momento que eu falo com você: se coloque no lugar daquela mulher. Ela fez uma viagem determinada, com certeza de que alcançar. Ela encontra ele, expõe o problema e ele se cala. Ele não fala absolutamente nada. Ele não responde. É o famoso silêncio de Deus, né? Quando a gente fala assim, a gente fala e Deus não responde absolutamente nada para nós. O que nós faríamos? Como nós nos comportaríamos? Eu já ouvi tantas pessoas falando assim, sabe? Dão testemunho dizendo que, olha, hoje eu falei com Deus assim: ou ele faz ou eu largo ele. Ou ele faz ou eu não sigo mais a ele. As pessoas hoje têm muita tendência a chantagens. Por isso que as pessoas perdem e não alcançam o que precisam e não conseguem experimentar a beleza de Deus. Porque elas querem colocar Deus como seu servo. E essa mulher, ela entendeu muito bem quem ele era, ela sabia quem ele era. E às vezes as pessoas hoje em dia não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus, não sabem manter a devida distância, a devida proporção entre o Criador e a criatura. E nesse momento, além de Jesus ignorá-la, os discípulos começam a falar com ele: olha, manda essa mulher embora, ela está gritando demais atrás da gente, ou seja, ela está perturbando. Enquanto a gente está tentando fazer alguma coisa, vem aquela mulher gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ela precisava do Senhor. Ela precisava que ele mudasse a história dela. Ela precisava que o Senhor tocasse na filha dela e libertasse a filha dela daquela vida que ela levava. E aquela mulher não tinha alternativa, como nós também não temos alternativas. Os nossos problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, todo o nosso cansaço, nossa fraqueza, muitas vezes incredulidade, tudo isso somente nos pés de Jesus, não há outro caminho, não há outra forma. E aí essa mulher, ela nos ensina, porque diante disso, né, diante desse cenário, essa mulher, ela persiste. E eu digo a você, diante da sua fraqueza, da sua dúvida, diante da sua soberba, independência, medo, diante da sua indignação, da sua ira, da sua revolta, seja lá o que for que você está sentindo, olhe para Jesus. Se determina a ir onde Jesus está. Se prostra onde Jesus está. Clama por Jesus para que você tenha a sua vida transformada e o que você está passando seja percebido, né? Chega aos ouvidos de Jesus, porque ele sabe todas as coisas, mas ele quer ouvir da nossa boca, ele quer ouvir a nossa voz. Então, essa mulher agora, ela já foi, Jesus já ignorou, os discípulos já pediram para ele poder mandar ela embora, mas o Senhor não mandou. Tem um detalhe. Jesus, ele ignorou quando ela falou, mas ele não a mandou embora. Ele vai conversar com ela. E quando ele conversa com ela, ele vai falar com ela assim: olha, eu não vim, né, para vocês, eu vim para os meus.
O que eu estou fazendo aqui é procurando os meus nesse lugar. Não são vocês. E essa mulher, ela é rejeitada. E agora? Agora Jesus falou com ela e rejeitou. Até então ele estava calado, mas agora ele rejeitou. E essa mulher fez o quê? Aí essa mulher nos dá uma segunda aula, que é a aula da perseverança. É a aula de persistência. É a hora de não desistir. É a hora de permanecer firme no que ela queria. E essa é uma virtude dos vencedores. Vencedor não desiste. Vencedor persevera. E é exatamente essa é a segunda lição que essa mulher traz para você e essa mulher traz para mim. Persevera. No livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 19, nós vamos ler o seguinte, que Jesus, ele vai falar. Ele diz assim, é pela perseverança que obterão a vida. É pela perseverança. E Paulo vai falar, Tiago vai falar também conosco, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele nos diz o seguinte, que é muito, muito importante que a gente acompanhe. Olha, consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem com muita perseverança, e sabem como que foi o seu final? O Senhor foi bondoso com ele e cheio de compaixão e misericórdia. Então nós aqui aprendemos mais uma coisa, nós aprendemos agora como que nós devemos ser perseverantes. O Senhor nos diz para sermos perseverantes. Tiago nos diz para sermos perseverantes. Jó foi perseverante e essa mulher foi perseverante. Porque diante desse momento em que ela fala com Jesus e Jesus a ignora totalmente, o que é que essa mulher vai fazer? Ela simplesmente, ela continua do mesmo jeito, ela não dá ouvido para o que Jesus fala, não. E ela continua, ela se ajoelha, se prostra e implora. Ela continua do mesmo jeito. Agora imagina, você está com sua vida toda atribulada, você chega diante de Jesus, você expõe, você abre a sua vida, você conta tudo para ele e ele vem e te dá palavras de rejeição, como ele fez com essa mulher. O que você faria? Você permaneceria buscando a ele, clamando por ele, ou você ia se indignar e falar assim, então tá, já que é assim eu cuido da minha vida. Qual seria a sua reação? Qual seria o seu comportamento diante de uma palavra que a gente entende como uma rejeição de Jesus? Como que a gente faz isso com a pessoa que está ao nosso redor? Nossa primeira reação é dizer assim, olha, vá para lá, se não serve para fazer, eu me viro e eu faço do meu jeito. Mas como que a gente faz diante de Jesus? Porque há situações em que nós resolvemos, mas há situações que só Ele pode resolver. Há situações em que não há mais nenhum tipo de atitude nossa, de trabalho, de esforço, nada que nós possamos fazer que vai mudar a história. Casamentos que estão acabando e uma pessoa não quer que acabe. Quem é que pode resolver? Não adianta conversar com o outro porque o outro não tem coração sensível, só Deus. Um filho, quando ele se perde, quando está nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, quando o nosso filho, ele sai do caminho que Deus preparou para que ele fosse e ele some para um lugar que é totalmente fora do que nós criamos nossos filhos para serem. O que fazer? O que fazer? Só Jesus muda. Diante de cenários, de um diagnóstico médico, aonde já está condenado, já está um diagnóstico fechado. O que fazer? Só Jesus pode. E se a gente clama e Jesus não dá resposta, o que a gente faz? Se a gente pede ao Senhor e a gente não vê Ele fazendo o que a gente quer, o que a gente precisa, a gente está clamando, o que a gente faz? O Senhor, Ele nunca deixou o seu povo clamar inútil.
Seu povo, quando clamou no Egito, ele socorreu, ele livrou. O seu povo, quando clamou em várias guerras, o Senhor entrou em defesa deles e livrou eles daquelas armadilhas, daquelas guerras, levantou homens e trouxe vitória àquele povo. E o que nós fazemos? Essa mulher, ela vai para Jesus de novo e clama. E ela se coloca naquele lugar de perseverança. E o Senhor vai e responde para ela agora sim. Ele fala para ela assim, olha, não é certo tirar comida da mesa dos donos e dar aos cachorros. Ou seja, ele já tinha dito que não vinha para ela. Então ele vai tirar o que não é dela para dar a ela e tirar do seu povo. Então ele fala isso com ela. E ela naquele momento, ela diz ele assim, ela demonstra total humildade. Porque ela falou assim, até os cães comem da comida que cai da mesa dos donos. Ou seja, o que ela está dizendo ali? Ela está dizendo que quando há muita comida, a comida está sobrando, os cães vão se alimentar. Os cães vão comer. Ela não quer saber o que ele queria dizer com aquilo. Ela simplesmente disse, o que o Senhor tem é tanto para esse povo que sobra para mim. O que o Senhor tem é tão superior a tudo, todas as necessidades, tudo que esse povo precisa, que sobra para mim. Então, o que sobrar deles? O que o Senhor der a eles e já tiver além do que eles precisam, ela não é nem além do que ele quisesse dar, além da necessidade dos outros, sobra para mim, então me abençoa. Olha o tamanho da humildade dessa mulher, o tamanho de um coração disposto, de um coração aberto, de um coração totalmente entregue, um coração totalmente rendido. E é isso que o Senhor nos ensina. Ele fala assim, é bem-aventurado aqueles que são humilhados, os que são humilhados de coração, porque eles serão os exaltados. Os humilhados são exaltados, não são os que são humilhados pelos outros, mas os que se humilham diante de Deus, os que se prostram diante de Deus, os que se colocam nesse lugar que o Senhor quer que nós estejamos, para que a glória dele se manifesta. Ele quer exatamente que nós nos coloquemos nesse lugar de dependência, nesse lugar de submissão, nesse lugar de rendição a Ele. E aí, nesse lugar, é o lugar que Deus opera. Ele não opera na chantagem, ele não opera no grito, ele não opera na birra, ele não opera na troca, na revolta. Ele opera na sujeição, ele opera na dependência, ele opera na entrega, ele opera na confiança, ele opera na fé. É nesse lugar que Jesus, ele opera na minha vida e ele opera na sua vida. E nós terminamos com o último ponto que essa mulher deixa para nós totalmente fechado, a fé. Essa mulher, se ela não tivesse fé, desde o começo ela teria desistido. Desde o começo ela teria abandonado. Na primeira dificuldade, ela já teria desistido. Ela não teria insistido em sair de onde ela estava e ir até onde ele estava também. Ela teria que fazer uma viagem difícil, ela já teria abandonado por ali, mas ela tinha fé. Ela sabia que chegando lá ela alcançaria. E ela vê uma rejeição dele. Primeiro ela vê ele ignorando, ele simplesmente fazendo de conta que ela não está. Os discípulos gritando e mandando ela embora. Ela vê o Senhor rejeitando ela. Ela vê o Senhor humilhando ela com a forma que falava, mas aquilo para ela não significava nada. O que significava para ela era a libertação da filha. O que significa para você hoje? O que é importante para você hoje? O que é importante é o que você tem que perseverar e buscar. O que para você é importante é o que você tem que manter a sua fé no nível alto para você conseguir, porque ao Senhor a gente só consegue agradar com fé. A palavra do Senhor nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus.
E o Senhor, tudo isso que o Senhor fez com essa mulher foi para testemunhar, testificar a fé dessa mulher. Essa mulher não era do povo de Deus, mas ela está escrita aqui, ó. Ela está escrita aqui. Ficou relatado sobre ela aqui. Uma mulher que era uma mulher cananeia. Os cananeus eram inimigos de Deus. E essa mulher cananeia, ela está registrada na palavra do Senhor por causa da sua fé. Ela não foi atrás dele porque ele era um aventureiro. Ela foi atrás dele porque ela sabia quem ele era. Ele era Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele era o descendente de Davi, a quem o Senhor já tinha dito lá atrás que no reinado de Davi ia perpetuar para a eternidade. Ela sabia quem ele era, esse homem. E é isso que eu digo a você, é isso que eu te convido. Se você ainda não conhece a Jesus, entrega a sua vida a Jesus. Venha conhecer mais Jesus. Venha fazer parte desse reino, que é o reino dele para nós. Ele nos diz, conheceis a verdade vos libertará. É isso que ele fala para você hoje. Me conhece, me busca, porque ele está disponível. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: amo os que me amam e os que me buscam certamente me encontrarão. E é isso que o Senhor te convida hoje. Se você já conhece a Jesus, intensifica mais a sua intimidade com Ele. Busca nele toda a solução para os problemas que você tem, conhecendo ou não conhecendo, se entregando para Ele ou não tendo se entregado ainda, mas vamos chegar a esse nível de conhecimento e de entrega ao Senhor, para que Ele possa operar em nossa vida maravilhas, milagres que Ele tem para operar no meio de cada um de nós. Vamos guardar o comportamento que essa mulher nos ensinou, determinação em primeiro lugar, jamais abandonar, jamais desistir, jamais tirar o foco do que nós queremos. Esse é o primeiro ensinamento que essa mulher nos deixa. O segundo, a perseverança. Persevere, persevere. Terceiro, se humilhe diante de Deus. Clama, intercede, busca, porque você vai alcançar. E terceiro, não abra mão da sua fé. E eu tenho certeza que você será uma mulher como essa daqui. Vai fazer diferença na sua casa, diferença na sua vida, diferença no seu trabalho. Aonde você colocar os seus pés, a luz do Senhor vai brilhar através de ti. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você seja plenamente abençoada pelo Senhor. Isso é que eu profetizo na sua vida, é o que eu desejo para você e é o que eu oro para que você seja, em nome de Jesus. Amém? A nossa próxima mulher vai ser daqui a 15 dias e nós vamos falar sobre Esther. Amém? Eu espero que você esteja aproveitando. Nossa primeira foi Abigail, já falamos de Ruth. Hoje da mulher sírio-fenícia, a próxima vai ser Esther. Acompanhe toda a série para que você possa ser muito edificada. Eu te peço que você curta, compartilha, que você se inscreva no canal, ative o sininho para você receber tanto essa mensagem, quanto todas as outras mensagens que são postadas todos os dias às 5 horas da manhã, e que você possa ser extremamente abençoado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.